Salve pessoal, tudo certo? O tema de hoje é capitalismo, o modo de produção que produz morte e doença para os trabalhadores. A ideia do vídeo hoje é primeiramente abrir com conceitos, tratando de assédio moral, síndrome de Burnout e acidente de trabalho, fazendo uma análise de como isso se relaciona com como isso se representa e se apresenta na gestão que o capitalismo faz da mão de obra. Mostrando que não é uma coincidência, que não é um acaso, que o ambiente laboral se tornou inóspito para a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, a ideia é consolidar os conceitos do primeiro bloco. No segundo bloco, nós vamos fazer uma radiografia de como os dados se apresentam a partir de cada uma dessas perspectivas, da síndrome de Burnout, do assédio moral no trabalho e dos acidentes de trabalho. E, posteriormente, concluindo no terceiro bloco com uma síntese destacando a importância desse debate e por que nós temos que travar e forçar na luta política, por que o ambiente laboral tem que ser defendido e tem que ser melhorado para a vida do trabalhador e da trabalhadora no dia a dia. Então vamos trabalhar com os conceitos agora. Assédio moral do trabalho, né? Assédio moral laboral e síndrome de Burnout. Toda ação, toda atitude, toda forma de organização laboral que humilhe, que degrade a própria situação de trabalho, que excesso de trabalho, demandas gigantescas, metas inalcançáveis, toda essa a humilhação do trabalhador. Então, o trato de forma agressiva, preconceituosa, todos esses elementos que agridem, sejam de forma agridem tanto psicologicamente como fisicamente o trabalhador, a representação do assédio moral no trabalho. Um assédio moral no trabalho é a exigência de metas insuportáveis, de carga horária de trabalho gigantesca. Todo esse processo pode levar à síndrome de Burnout. Porque a síndrome de Burnout é o esgotamento, é quando a pessoa não consegue mais nem lidar com o peso que é esse assédio moral durante muito tempo. Chega uma hora que o corpo se esgota, então, tanto que a síndrome de Burnout é o esgotamento psíquico e físico em decorrência do excesso de trabalho, de exigências de trabalho, de metas inalcançáveis. Vejam, os dois conceitos se entrelaçam. Então, que o assédio pode ser individual, ele pode se dar especificamente de um patrão para um empregado, mas também pode ser o assédio moral coletivo ou difuso, que é quando há uma forma sistemática da empresa gerir a mão de obra e exigir lucros e a prestação do serviço, onde essas metas acabam sendo coletivas e isso toma uma forma sistemática mesmo, né? É um modo da empresa gerir, é uma gestão por exaustão, uma gestão por excesso e por exigências que não são naturais e que acabam esgotando o ser humano. Veja, então, o assédio moral no trabalho se relaciona a isso, o seu extremo é o esgotamento físico e mental, que é a síndrome de Burnout. Vejam, essas duas situações, por óbvio, levam uma pessoa a ficar tão fragilizada que aguça e aumenta as condições para os acidentes de trabalho. O acidente de trabalho é o acidente que se dá em função do trabalho, em razão do trabalho, no trabalho, ou até fora, mas desde que esteja em função do trabalho. Isso é de fácil entendimento, né? Mas veja como eles se relacionam. Existem profissões que têm um perigo muito maior, por exemplo,
o trabalho na construção civil, que exige da empresa certos cuidados com as normas de proteção do trabalho, mas esse elemento é o que agrega num ponto específico. Mas, tratando do geral primeiro, todas essas condições que acontecem no dia a dia do trabalho, de esgotamento, de exigências, de maus tratos, de desrespeito, de preconceito, por qualquer coisa que aconteça dentro do trabalho, ao trabalhador, vai gerando um desgaste físico e mental, né? Ele é tanto físico quanto psicológico, e que com o tempo leva à síndrome de Burnout. Então, esse ambiente hostil ao trabalhador ajuda, é um ambiente propício para que se tenha acidentes, mesmo em áreas que não são tão assim, perigosas. Vejam, uma pessoa esgotada pode se machucar carregando uma caixa, uma coisa que pode ser simples, e cai no pé dela, ela quebra o pé. Existem outras áreas mais complexas. Mas vejam a relação entre isso, entre o assédio, o burnout e o acidente de trabalho. O ambiente de trabalho se torna inóspito para o trabalhador. Esse é um elemento importante. E, gente, assim, a máxima do capitalismo se resume em duas frases: otimizar recursos e maximizar lucros. Essa em qualquer lugarzinho aí que tu vai, que fala de economia e que fale de gestão, de administração pública, diz: nós temos que administrar, temos que otimizar recursos e maximizar lucros. É a frase feita dos caras. O ser humano está nos recursos. Então, por óbvio, o sistema é assim. Não é uma coisa que alguém, eu sou malvado e vou. Não, é porque é lucro. Ele olha assim o valor de tu organizar e fazer com que um ambiente de trabalho seja realmente adequado para o trabalhador, do ponto de vista ergonômico, ele olha assim, mas isso aqui, cara, a primeira coisa que eles cortam é isso. Então, por óbvio, né, aquela coisa que a corda arrebenta no lado mais fraco, é isso, porque quem controla a gestão, quem controla, lembra da alienação, né? Quem controla a produção não é o trabalhador, não é? Eu tenho um vídeo aqui que eu sugiro que quem não assistiu, assista, que é o conceito de alienação. E justamente o trabalhador não tem mais o controle sobre a forma de produzir, né? Então, vejam, a alienação vai se apresentando e é importante a gente entender os conceitos, inclusive, para fazer a luta política no dia a dia. Então, assim, os recursos são cortados e o ser humano está nos recursos. Maximizar lucros pressupõe diminuir a segurança dos trabalhadores. É uma questão óbvia. Eu pretendo tratar no próximo bloco agora da questão dos números. Eu vou pegar os números do assédio, os números de burnout, vou pegar os números de acidente de trabalho, para a gente poder entender melhor como esse processo, esses conceitos se encaixam na teoria. Vamos para o próximo bloco? Então, corrigindo a minha frase anterior, vamos ver como os conceitos se encaixam na prática. Esse que é o objetivo desse bloco agora, ver como se apresenta a realidade desses casos de adoecimento. E vejam, sinais de que o corpo e a mente estão em colapso. Os dados são preocupantes. Vejam bem, em 2024, 472 mil afastamentos por transtornos mentais. Isso é o maior número em 10 anos. Só com relação a 2023 são 68% a mais. Veja, 46% dos brasileiros sentem estresse diariamente. 25% relatam tristeza, 18% sentem raiva. Veja, o Brasil é o quarto país com mais trabalhadores estressados na América Latina. 30% dos brasileiros sofrem com síndrome de esgotamento físico, esgotamento profissional, a síndrome de burnout. Vejam, 30%. Isso e há uma constatação, inclusive, que 84% dos trabalhadores acreditam que as empresas deveriam fazer mais pela questão da saúde mental. Então, não é algo que estranho aos trabalhadores. Isso também é um elemento importante, inclusive, para a gente organizar as nossas ações de conscientização e trabalho de massa. Isso é importante. E vejamos, os principais transtornos que afastam: ansiedade, mais de 140 mil casos num ano. Episódios de depressivo, mais de 113 mil. O tempo médio de afastamento
é de 3 meses. E esse aqui é um elemento que é importante a gente destacar. A empresa privada pega a pessoa, tira a sua energia vital e depois entrega ela para o Estado doente. E é o recurso público, é a sociedade como um todo que tem que pagar por uma gestão privada que fabrica doente. É isso que o sistema, o modo de produção capitalista faz. Ele produz doentes, quando não mata. Nós já vamos chegar aí. Mas vejam, isso a gente tem que debater. As empresas privadas pegam o ser humano, colocam num ambiente laboral hostil, degradante, que é adoecedor, e entrega depois para o Estado fazer um cuidado. Os afastamentos que tem que ter, o INSS que tem que cuidar, que quem paga é o coletivo. Então vamos aos dados com relação às mortes. De 2012 a 2024, 8,8 milhões de acidentes de trabalho. 32 mil mortes. Só no emprego formal, tá, gente? Porque a gente não tem os dados do emprego informal, é muito precárias as informações sobre isso, justamente um dos tantos perigos do trabalho informal. Só em 2024, 742 mil acidentes de trabalho, 2.400 mortes. É um acidente a cada 43 segundos, gente. São 2.007 acidentes de trabalho por dia. Vejam que os acidentes, os setores que mais matam pessoas: transporte rodoviário, supermercado, hospital e construção civil. Assim, esses setores, assim, fica claro que a vida é descartável e desculpa, mas não tem outro termo, porque existe uma série de normas regulamentadoras, NRs, que são organizadas pelo Ministério do Trabalho para proteger os trabalhadores nesses setores mais sensíveis e que são descumpridas diretamente e deliberadamente. Por quê? Pelo custo, porque onera. E aí tem que maximizar os lucros e tem que reduzir, minimizar os gastos, os recursos. Vejam, então, essa lógica do capital é justamente isso que representa na prática. E vejam, até os adolescentes são devorados pela máquina. 32.200 acidentes com jovens entre 14 e 17 anos de 2012 a 2024. É uma máquina de... O capitalismo é uma máquina de moer gente. Essa que é a grande questão e que a gente tem que analisar. E dentro daquilo dos custos previdenciários, vejam, mais de 914 milhões em 2024, só com relação a isso. Então, assim, com relação a mortes, pensão, aos custos que os acidentes e o adoecimento de trabalho causam. Ou seja, tu pega o que é gerado do ponto de vista privado repassado para a questão pública. Esse debate a gente tem que fazer. Então nós vamos passar para o próximo bloco e vamos fazer a síntese da nossa conversa. O que tem que ficar claro, na minha opinião, o que tem que ser síntese disso, é que essa questão de saúde do trabalhador não é um problema individual. Adoecimento no trabalho não é responsabilidade do trabalhador. Nós temos que parar de tratar disso de forma privada e tratar disso como uma questão pública, que é um problema da sociedade. As empresas não podem pegar a pessoa saudável e entregar ela depois de anos doente para a sociedade. E o tratamento disso, ou como se a pessoa fica deficiente, se a pessoa perde um membro do corpo, tudo isso acaba sendo para a empresa, para o setor público resolver, para a sociedade. E a gente tem um debate que tem que debater, que é a gestão da mão de obra, a gestão e organização do trabalho. Esses são elementos, gente, que a gente tem que tratar. A gente tem que entender que a ansiedade, o transtorno, essas coisas são causadas, isso que foi causado dentro do ambiente laboral, virou um mercado também, porque a indústria farmacêutica está ganhando com isso. Agora, as farmácias agora estão virando até shopping, bem dizer. Estão vendendo tudo. A lógica que envolve isso, que é a lógica do dinheiro, maximizar os lucros e diminuir as despesas, são coisas que é a lógica do capitalismo. Eu não estou falando de superação ainda aqui do capitalismo, estou falando que mesmo dentro do capitalismo a gente tem que lutar por melhores condições de salário, melhores condições de trabalho. E isso muitas vezes o movimento sindical também deveria adotar como suas pautas, são coisas importantes para refletir isso. Militando o movimento sindical, ver como é que vocês tratam a pauta do meio ambiente do trabalho. Será que estão dando a mesma atenção que deveriam dar
Porque vejam, isso tem uma repercussão muito grande. E eu não digo para tratar só na linha de frente, eu digo para discutir isso politicamente. São esses elementos que a gente tem que tratar. Elevar o debate político é sair das coisas pequenas. Isso não é um problema individual, isso é um problema coletivo, é um problema social, é um problema político. Então, gente, chegou até aqui, inscreve no canal, faz aí, ajuda, divulga o canal. A ideia é fazer formação política e esse foi mais um dos nossos vídeos aqui. Forte abraço!